Menina de 7 anos, salva idosa de incêndio e o que ela revela deixa bombeiros em choque. Você já parou para pensar como uma criança de apenas 7 anos pode mudar o destino de uma pessoa? O que vou contar hoje é uma história que vai mexer com seu coração e mostrar que a coragem nem sempre vem em embalagens grandes. Uma menina comum, de uma família simples do interior de Minas, fez algo que deixou uma cidade inteira admirada. Os bombeiros experientes, acostumados com todo tipo de situação difícil, não seguraram a emoção quando descobriram a conexão incrível por trás daquele resgate. Fique até o final, porque o desfecho dessa história vai fazer você acreditar que às vezes pequenos gestos podem transformar vidas para sempre. A pequena Luísa morava num conjunto habitacional simples na sua cidade. Seus pais trabalhavam o dia inteiro e muitas vezes ela ficava aos cuidados da vizinhança, aquele tipo de lugar onde todo mundo se conhece. Sabe como é? Os dias de Luísa eram marcados pela responsabilidade precoce que nenhuma criança deveria ter. O pai, motorista de ônibus, saía antes do sol nascer. A mãe, diarista em casas de família, voltava quando as estrelas já brilhavam no céu. "Tô acostumada, tia. Sei fazer miojo e assistir televisão sozinha", dizia ela com um sorriso que escondia um mundo de ausências e responsabilidades precoces. Aqueles olhinhos castanhos carregavam uma maturidade que apertava o coração de quem percebia. Mas o verdadeiro sofrimento começou numa terça-feira de agosto, quando a escola ligou avisando que Luísa não havia comparecido às aulas. Cadê a menina que sempre foi responsável e pontual? O que poderia ter acontecido para ela quebrar sua rotina tão rigorosa? O celular da mãe tocava ocupado, o do pai desligado. Os vizinhos se entreolharam, preocupados. Onde estaria aquela menina, de tranças e sorriso fácil, que costumava brincar na calçada com sua boneca de pano desbotada? Enquanto isso, do outro lado do bairro, Dona Cecília, uma senhora de 78 anos, enfrentava seus próprios desafios na forma de solidão e esquecimento. "Meus filhos mal têm tempo para me ligar", confidenciava ela ao seu velho gato malhado, única companhia nas longas noites de insônia. O apartamento pequeno guardava memórias de tempos melhores, porta-retratos empoeirados, cartas amareladas pelo tempo e um álbum de casamento que ninguém mais folheava. Dona Cecília tinha sido professora por 40 anos, mas agora quem se lembrava dos seus ensinamentos? "No meu tempo, a gente respeitava os mais velhos. Agora, nem uma ligação no domingo", murmurava enquanto tomava seus remédios para a pressão alta. As paredes descascadas testemunhavam silenciosamente o abandono que a consumia dia após dia. Na manhã daquele fatídico dia, Dona Cecília estava mais confusa que o normal. Esqueceu o fogão ligado depois de fazer seu chazinho, uma distração que nunca teria tido anos atrás. O primeiro fiozinho de fumaça começou a sair da panela ressecada. Nas ruas, o alvoroço começava. Tão dizendo que a menina dos Santos saiu sozinha pela manhã e ninguém sabe para onde foi. As línguas afiadas do bairro especulavam. Será que fugiu? Será que se perdeu? O pai de Luísa largou o trabalho no meio do expediente, coração apertado de preocupação. A mãe chorava descontrolada ao telefone com a polícia. "Minha filha nunca fez isso antes. Tem coisa errada acontecendo." As horas passavam lentas como torturas. A noite caía pesada sobre o bairro e nenhum sinal da pequena Luísa. As buscas se intensificavam, vizinhos formavam grupos com lanternas. "Luísa!" gritavam pelas ruas estreitas. No apartamento de Dona Cecília, o fogo já consumia as cortinas desbotadas. A fumaça espessa dificultava a respiração da idosa que, desorientada, não conseguia encontrar a saída. "Socorro!" gritava com voz fraca que não ultrapassava as paredes. O gato miava desesperado, correndo de um lado para outro. Dona Cecília sentiu as pernas fraquejarem, o ar faltando. "Será assim que termina?"
pensou, enquanto escorregava para o chão. As fotos dos filhos sendo consumidas pelo fogo impiedoso. Luísa caminhava perdida pelo bairro, tentando encontrar o caminho de volta para casa. Tinha saído pela manhã para comprar pão na padaria da esquina, como fazia às vezes, mas desta vez seguiu o caminho errado e acabou se afastando demais. O cheiro de fumaça chegou sutilmente às suas narinas, primeiro fraco, depois intenso, fazendo seus olhos arderem. Ao virar a esquina, viu a pequena multidão se formando, apontando para o terceiro andar do prédio antigo, onde línguas de fogo já lambiam a janela. "Tem alguém lá dentro", gritou um homem desesperado. "Já chamaram os bombeiros, mas vão demorar", respondeu outro. O desespero era palpável, mas ninguém ousava entrar naquele inferno em chamas que crescia a cada minuto. Foi então que Luísa viu o gato malhado miando desesperadamente na janela do primeiro andar. Ela sempre teve um carinho especial por animais. "O gato precisa de ajuda", gritou para os adultos, mas todos estavam ocupados demais com o incêndio, que se alastrava. Sem pensar duas vezes, Luísa entrou no prédio, não para ser heroína, mas porque não suportava ver um animal sofrendo. "Menina, volta aqui", gritou uma senhora, mas era tarde. A pequena já havia desaparecido pela porta de entrada. O coração dos pais de Luísa parou quando receberam a notícia. Sua filha foi vista entrando num prédio em chamas na Rua das Acácias. O mundo desabou. Que loucura era aquela? Como sua filha tinha ido parar tão longe de casa? Dentro do prédio, Luísa seguiu os miados do gato até o primeiro andar. A fumaça não estava tão densa ali, e ela conseguiu encontrar o animal escondido embaixo de um móvel. Quando o pegou no colo, ouviu um grito abafado vindo de cima. "Tem alguém lá em cima", percebeu assustada. Uma vozinha dentro dela dizia para sair correndo, para se salvar. Mas outra voz, mais forte, lembrava dos ensinamentos da avó. "A gente nunca abandona quem precisa de ajuda, minha flor." Com o coração batendo forte, subiu as escadas segurando o gato. No terceiro andar, a fumaça era densa e o calor intenso. "Tem alguém aí?" gritou Luísa tossindo. Um gemido fraco a guiou até o apartamento 302, onde encontrou uma senhora, caída no chão. "Dona, a senhora consegue andar?" perguntou Luísa, sacudindo de leve o ombro da idosa. Nenhuma resposta. Pensou rápido. Lembrou-se de um vídeo que a professora mostrou na escola sobre primeiros socorros. "Preciso tirá-la daqui." Luísa colocou o gato no corredor e voltou. Pegou um lençol molhado da cozinha, cobriu a senhora e começou a puxá-la pelo braço em direção à porta. A tarefa parecia impossível para seus bracinhos magros, mas a adrenalina dava forças que ela nem sabia possuir. Vai dar certo, repetia, puxando a idosa com determinação. A escada já estava tomada pelo fogo. Então, ela arrastou Dona Cecília até o elevador de serviço, orando para que ainda funcionasse. Por sorte, funcionava. Quando as portas do elevador se abriram no térreo, os bombeiros que acabavam de chegar encontraram a cena surreal. Uma menina de 7 anos, com o rosto todo sujo de fuligem, arrastando uma senhora idosa desacordada e segurando um gato debaixo do braço. "É um milagre!" exclamou um dos moradores, caindo de joelhos na calçada. Os bombeiros rapidamente pegaram Dona Cecília e a levaram para a ambulância. Luísa, exausta, foi abraçada pelos pais que chegaram em prantos. "Por que você fez isso, filha? Como foi parar aqui?" perguntavam entre lágrimas de alívio e incredulidade. "Me perdi voltando da padaria, pai. Aí vi o fogo e o gatinho pedindo ajuda. Quando entrei para salvar ele, ouvi a voz da senhora pedindo socorro", explicou Luísa, simplificando a situação com sua lógica infantil. Nos dias que se seguiram, Luísa virou a celebridade do bairro. A menina heroína, chamavam os jornais locais. As entrevistas se sucediam, todos querendo entender como uma criança tão pequena teve a coragem e a presença de espírito para realizar tal feito.
Eu só fiz o que achei certo, repetia ela, com a inocência própria de seus 7 anos. Enquanto isso, no hospital, Dona Cecília se recuperava lentamente. A inalação de fumaça tinha comprometido seus pulmões já fragilizados pela idade. Os médicos falavam em milagre. Primeiro pela sobrevivência da idosa, depois pelo timing perfeito do resgate. Mais 5 minutos e não teríamos conseguido reanimá-la, confidenciou um dos médicos à família de Luísa, que agora visitava regularmente a senhora no hospital. Foi durante uma dessas visitas que algo emocionante aconteceu. Dona Cecília, ainda fraca, mas consciente, olhou para Luísa e segurou sua mãozinha com carinho. Você não salvou apenas minha vida, querida, salvou minha alma também. Obrigada. Luísa, envergonhada com o elogio, apenas sorriu. A senhora conhecia minha avó? Perguntou de repente, olhando para uma das fotos no criado mudo. Dona Cecília pegou o porta-retratos com mãos trêmulas. Esta sou eu na formatura da escola normal, há muitos anos. Minha avó também estudou lá, exclamou Luísa, os olhos brilhando. O nome dela era Amélia Santos. A mãe contou que ela guardava as fotos da escola com muito carinho. O rosto de Dona Cecília empalideceu. Amélia tinha sido sua colega de quarto na escola normal. Amélia Santos, baixinha, cabelos cacheados, sempre rindo, perguntou mal acreditando na coincidência. Sim, a senhora conheceu minha avó mesmo, celebrou Luísa batendo palminhas. Somos da mesma turma de 1954, éramos melhores amigas, respondeu Dona Cecília, lágrimas nos olhos. Os pais de Luísa se entreolharam, emocionados. A mãe Maria contou. Mamãe sempre falava de uma amiga muito querida da época da escola, que perdeu o contato quando se mudou para o interior. Seria a senhora? Dona Cecília assentiu, incapaz de conter as lágrimas. Amélia foi a melhor amiga que já tive. Nos perdemos quando ela se casou e mudou para Mariana. Tentei procurá-la muitas vezes, mas naquela época era difícil manter contato. A emoção tomava conta do quarto de hospital. Que coincidência extraordinária! O pai de Luísa, homem de poucas palavras, comentou baixinho. Parece que alguma coisa maior fez nossa filha se perder justamente naquele dia, naquela rua. Maria apertou sua mão, concordando silenciosamente. Às vezes, a vida tem essas surpresas. Um dos bombeiros que participou do resgate passou a visitar Dona Cecília regularmente. Rodrigo, aos 35 anos, nunca tinha visto nada igual em seus 12 anos de profissão. Algo naquela história o tocava profundamente, de um jeito que não conseguia explicar. A senhora não tem família? Perguntou ele certo dia, notando a ausência de visitas além de Luísa e seus pais. Dona Cecília desviou o olhar, a vergonha estampada em seu rosto enrugado. Tenho 2 filhos, moram em São Paulo. Estão muito ocupados para vir até aqui. Rodrigo sentiu o coração apertar. Como alguém podia abandonar a própria mãe assim? Vou ligar para eles, decidiu, pegando o telefone que Dona Cecília guardava na mesinha ao lado da cama. A idosa tentou impedi-lo, mas estava fraca demais. A conversa foi tensa. Do outro lado da linha, o filho mais velho de Dona Cecília mostrou-se defensivo. Mamãe nunca nos deixou ajudar, sempre teimosa, querendo morar sozinha. O que poderíamos fazer? Rodrigo respirou fundo, controlando a raiva crescente. Sua mãe quase morreu sozinha. Foi salva por uma criança de 7 anos que, por coincidência, é neta da melhor amiga dela da juventude. Acho que isso merece, no mínimo, uma visita ao hospital, não? O silêncio que se seguiu foi eloquente. Finalmente uma promessa. Estaremos aí amanhã. E realmente vieram. Eduardo e Carlos, ambos na casa dos 50 anos, apareceram constrangidos, carregando flores e chocolates. O reencontro foi repleto de lágrimas e pedidos de perdão. Nos perdemos no caminho, mãe. A vida corrida, os problemas... Dona Cecília
Chorou como criança nos braços dos filhos grandes. Anos de mágoa e abandono começavam a se dissipar naquele abraço apertado. Vamos levá-la para São Paulo. Nunca mais ficará sozinha, prometeu Eduardo, o mais velho. Enquanto isso, Luísa passava por seus próprios desafios. Na escola, algumas crianças começaram a chamá-la de exibida e mentirosa. Ninguém acredita que você entrou num prédio em chamas, zombavam nos intervalos. A pequena heroína agora enfrentava o bullying impiedoso dos colegas. Não liga para eles, filha, consolava a mãe, penteando as longas tranças de Luísa. Algumas pessoas têm inveja do que não conseguiriam fazer, mas as palavras cruéis machucavam, deixando marcas invisíveis no coração sensível da menina. Rodrigo, percebendo o sofrimento de Luísa, teve uma ideia brilhante. Organizou uma visita da turma dela ao quartel dos bombeiros. Quero mostrar a vocês o que significa coragem de verdade, explicou às crianças impressionadas com os caminhões vermelhos e equipamentos. No final da visita, para surpresa de todos, Rodrigo chamou Luísa à frente e entregou-lhe uma medalha. Esta é a medalha de bravura civil, raramente concedida, e nunca antes para alguém tão jovem. Luísa não só salvou uma vida, mas nos ensinou que a coragem não tem idade. As crianças olharam para Luísa com novos olhos. De exibida, ela passou a especial. Os mesmos que zombavam agora queriam sentar ao seu lado no ônibus da escola. A vida dá mesmo voltas incríveis, não é mesmo? Enquanto isso, algo extraordinário acontecia na vida de Dona Cecília. Seus filhos, tocados pelo quase trágico acidente, decidiram se revezar para cuidar dela. Carlos até mesmo pediu transferência no trabalho para voltar à cidade natal. Precisei quase morrer para ter minha família de volta, brincava ela com Luísa durante suas visitas regulares. A casa da idosa, antes um lugar de solidão, agora transbordava de vida. Netos que mal conhecia vinham nos fins de semana, trazendo alegria e barulho. Rodrigo também se tornou presença constante. O bombeiro, divorciado há 3 anos, encontrou em Dona Cecília a figura materna que perdera ainda jovem. Trazia sopas caseiras, consertava pequenas coisas pela casa e ouvia por horas histórias de um tempo que não conheceu. Um dia, enquanto Luísa brincava na sala reconstruída após o incêndio, encontrou uma caixa antiga que sobrevivera às chamas. "Posso abrir, Dona Cecília?" perguntou com seus olhos curiosos. A senhora assentiu, incapaz de negar qualquer coisa. É aquela criança especial. Dentro da caixa, envelopes amarelados e fotografias em preto e branco. Em uma delas, 2 jovens sorridentes usando uniformes de normalistas. "Esta é a senhora, não é?" perguntou Luísa, apontando para a mais alta. "E esta ao lado deve ser minha avó. Parece comigo, não acha?" Dona Cecília sorriu, emocionada. "Sim, esta é sua avó Amélia. Éramos inseparáveis. Olha, tenho até a carta que ela me mandou quando nasceu sua mãe." Tirou do envelope um papel, dobrado com cuidado. "Cecília, minha amiga, se um dia nos reencontrarmos, quero que conheça minha filhinha. É meu maior tesouro." Naquela noite, Dona Cecília não conseguiu dormir. Revirava na cama, repassando os acontecimentos recentes. Como poderia ser possível que, tantos anos depois, a neta de sua melhor amiga tivesse sido justamente quem a salvou? A vida tem dessas coincidências que parecem planejadas por alguém maior que nós. Eduardo, arrumando alguns documentos antigos da mãe, encontrou um álbum de 1960. "Mãe, quem é esta moça nas fotos?" "Tem várias aqui." Dona Cecília pegou o álbum com mãos trêmulas. "Esta é Amélia, avó de Luísa, no dia do nascimento da Maria, mãe dela." "E por que a senhora tem tantas fotos dela?" questionou o filho, intrigado. "Porque eu era como uma irmã para ela. Fui madrinha da Maria. Amélia me escrevia sempre, até que as cartas pararam de chegar.
soube anos depois que ela havia falecido de câncer. A coincidência era grande demais para ser apenas acaso. Todos na sala sentiram uma emoção profunda. 6 meses se passaram desde o incêndio. A vida seguia seu curso, mas transformada para todos os envolvidos. Dona Cecília agora morava com Carlos, seu filho mais novo, que reformou a casa para acomodá-la com conforto e dignidade. Luísa continuava visitando Dona Cecília regularmente. Um vínculo especial unia a menina e a idosa, como se um pedacinho de Amélia estivesse presente em cada encontro. Ela me trouxe de volta para a vida, confidenciava a senhora aos amigos. Foi numa dessas visitas de domingo que algo surpreendente aconteceu. Enquanto tomavam chocolate quente na varanda, Luísa de repente perguntou: Dona Cecília, a senhora e minha avó fizeram uma promessa quando eram jovens. A mãe encontrou um bilhete antigo guardado nas coisas dela. O silêncio tomou conta da varanda. Carlos, que estava presente, observou a expressão de surpresa no rosto da mãe. Dona Cecília, por sua vez, apenas sorriu emocionada. Que bilhete é esse, querida? Perguntou com voz calma. Um papel amarelado onde estava escrito: prometo que sempre cuidaremos uma da outra, não importa o tempo ou a distância. Assinado: Cecília e Amélia, formandas de 1954. Luísa tomou mais um gole de chocolate, enquanto a idosa enxugava uma lágrima furtiva. Sim, filha, fizemos essa promessa na nossa formatura, confirmou Dona Cecília. Prometemos que, mesmo que a vida nos separasse, nossos corações estariam sempre ligados, e que se uma precisasse, a outra viria em seu socorro. Parece que sua avó, mesmo não estando mais entre nós, encontrou um jeito de cumprir essa promessa através de você. Carlos, homem de negócios e dados concretos, sentiu-se profundamente tocado. Como explicar que de todos os lugares onde Luísa poderia ter se perdido, foi justamente perto da casa de Dona Cecília? Como não ver algo especial nisso? Foi então que Luísa se levantou, foi até Dona Cecília e a abraçou ternamente. Sabe o que mais? Minha mãe vai ter um bebê, e se for menina vai se chamar Cecília, em homenagem à senhora. A senhora aceita ser a madrinha? E dizendo isso, a menina sorriu, os olhos brilhando de expectativa. E é assim que termina essa história extraordinária, de conexões que transcendem o tempo e o espaço. Uma história que nos lembra que, às vezes, os laços que formamos nesta vida são fortes demais para serem esquecidos. Que promessas feitas com o coração encontram formas surpreendentes de serem cumpridas. O que você faria se descobrisse uma conexão tão especial em sua vida? Acreditaria ou descartaria como coincidência? Quanto estamos dispostos a abrir nossos corações para esses encontros inesperados? A vida tem surpresas que a razão sozinha não consegue explicar, não é mesmo? Se esta história tocou seu coração, não guarde só para você. Compartilhe com alguém que precise de esperança hoje. Inscreva-se no canal, ative as notificações e não perca nenhuma de nossas histórias emocionantes que fazem a gente repensar a vida. E não deixe de clicar no vídeo que está aparecendo na sua tela agora para continuar essa jornada de emoções que só nós sabemos proporcionar.